Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mamu e Loli Kids, no canal I Love the Bible, com a participação de Mamu e Loli Kids. Hoje o vídeo é somente com a Lolinha, elas preferiram hoje revezar, nos vídeos. E a gente vai falar hoje, continuando a playlist do livro de Mateus, A gente já falou da morte de João Batista, Jesus alimenta a multidão, que foi o nosso último vídeo. E agora a gente vai falar sobre a passagem que Jesus anda em cima das águas, do Mar da Galileia. Então, ele tinha acabado ali de multiplicar os pães e os peixes, E segue assim lá na Bíblia, no versículo 22, até o 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã, que é na última vigília, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram o quê? É um fantasma! Eles acharam que Jesus era um fantasma, E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, o quê? Coragem, tenha de bom ânimo, Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E o que Jesus falou para ele? Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus fez o que lá? Ajudou ele, estendeu a mão e segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E nessa passagem, Lolinha, nós vamos falar sobre a fé. Você sabe o que é fé? Acreditar em Deus. Acreditar em Deus, Lá em Hebreus 11 tem a definição da fé, Vamos achar aqui, rapidinho, A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, Então, essa é a definição da fé, ok? Então, essa é a fé verdadeira. Por quê? Porque existe uma fé que é uma fé que não é uma fé vazia, é uma fé morta, certo? Então, a fé é uma fé baseada nas circunstâncias. Por exemplo, enquanto Pedro estava olhando lá Jesus andando sobre as águas, quando estava tudo bem lá, olhando para Jesus, Pedro resolveu falar, agora eu vou andar em cima da água, Agora eu vou andar em cima da água, Isso aí é uma fé baseada nas circunstâncias, Por quê? Porque quando ele olhou para o vento e para a tempestade, o que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, Então, a fé é uma fé vazia, uma fé sem raiz. Quando acontece alguma coisa ruim, a pessoa já perde a fé na hora.
né? Por isso que Jesus falou para ele, ó, por que você tem pouca fé? Por que você duvidou? Né? E na nossa vida, nós, como cristãos, nós passamos por situações difíceis também, né? Assim como as pessoas do mundo, né? Os não cristãos, né? Os cristãos também passam por problemas, né? Então, né? A própria palavra de Deus fala que a tempestade, né? As ondas, elas bateram sobre a casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. Se a sua fé é baseada nas circunstâncias, quer dizer que a sua fé, a sua casa está firmada na areia. Mas agora, se a sua fé está firmada em Jesus, onde você só olha para Jesus, essa é a fé verdadeira, né? Então, qual é a fé que nós temos que ter? É a fé que a gente olha para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, ou a fé que a gente acredita naquilo que a Bíblia diz e naquilo que Jesus diz? Naquilo que a Bíblia e Deus. Naquilo que a Bíblia e Jesus diz. Ó, o sol já foi embora, né? Enquanto a gente estava gravando aqui, o sol foi embora. O sol se pôs. E então, quando Deus fala algo para nós, quando Ele nos promete, nós não podemos duvidar. Por quê? Porque Deus é filho de Deus. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, né? Então, a nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias. Quando está tudo bem, eu acredito. Quando não está tudo bem, aí eu não acredito, né? Isso não é fé, não é verdade? Porque a fé, a gente acredita até naquilo que a gente não está vendo. Na verdade, isso que é fé, né? Porque se a gente está vendo alguma coisa, é muito fácil você acreditar. Isso não é fé, não é verdade? E gente do mundo também não acredita em Deus. Ele só vê o que tem muita gente do mundo que acredita em Deus, mas né? tem alguns que não. Mas, o que acontece? Quando a gente fala que a pessoa é do mundo, não é um termo que a gente está ofendendo a pessoa. Existe, uma linguagem bíblica, ou seja, tem o povo de Israel, né? Tem o povo da igreja, né? E tem o povo do mundo, que são aqueles que nem conhecem ainda a palavra de Deus. Só conhece Ou até às vezes até conhece, mas não tomaram ainda a decisão de entregar a sua vida para Jesus, né? Então tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas acreditar, você crer em Deus, é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque a Bíblia fala que até o diabo e os seus demônios creem em Deus. Sério? O diabo crê? Ele crê, ele acredita que Deus existe, né? Mas não basta você acreditar, você tem que entregar a sua vida a Ele, não é verdade? A salvação é pela graça, é pela fé, né? É pela graça mediante a fé, né? E como é que a gente expressa essa salvação na nossa vida? A partir do momento em que essa salvação, ela se traduz em boas obras, ou seja, ela muda o seu comportamento, né? Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela muda o comportamento, ela decide viver uma vida diferente, não aquela vida que o mundo está ensinando para ela, né? Mas a vida que a Bíblia está ensinando, a vida que Deus está ensinando, né? Jesus é o caminho que nós devemos seguir, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus, né? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, não é verdade?
Então dá um tchau aí pro pessoal Tchau. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.